E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês foram de Natal, né? Como é que foram as festas aí? Festas, a primeira leva de festas, né? Que no caso é o Natal, a véspera de Natal e o dia 25. E depois mais um grupo de festas, né? Ano Novo, véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, dia de São Silvestre, né? E dia primeiro de fato, né? Então, 2 dias de festa, 2 dias de comemorações. Como é que vocês foram na primeira aí? Espero que vocês tenham comido bastante, né? Aproveitado bastante. Eu não tive um dos melhores natais do mundo, né? Fiquei doente, acho que eu peguei Covid, cara. Eu não fiz teste nem nada. Então eu até peço desculpa se eu não consegui gravar direito, porque de vez em quando tá batendo uma tosse aqui. Por hora tá tranquilo, vamos tentar gravar rápido, né? Começar a gravar os podcasts da semana. Eu queria começar, e no último podcast eu tava falando dos clubes, né? Contratações, reforços. E eu pulei o São Paulo, né? Porque o São Paulo é um caso à parte que eu queria falar, é algo. Queria fazer um podcast específico para São Paulo, né? E aqui, né, não quero que o torcedor fique bravo, pô, tira um podcast só para criticar o São Paulo, só para falar mal de São Paulo. Todos os outros podcasts você compila todo mundo junto, cara, assim, não vai ser o primeiro que não vai ser um podcast rápido, né? Eu não tô muito legal, o nariz tá me entupido, a fala pode soar estranha, então vou tentar gravar bem rápido para falar do que está acontecendo com o São Paulo, né? O verdadeiro desmanche do elenco São Paulino. Já saiu um monte de gente, né? O Luizão e o Igor. Eu queria falar primeiro de Luizão e Igor Gomes, né? Dois caras que não renovaram com o São Paulo. E o torcedor São Paulino ficou maluco, né? Traíra e que não sei o que. Cara, assim, eu acho que, obviamente, que o torcedor São Paulino, ele fica ressentido, fica bravo, porque, assim, são caras, são jogadores que foram formados em Cotia, né? Foram formados na base do São Paulo. E aí, é óbvio que fica aquela do torcedor, pô, foi formado no clube, consumiu os recursos do clube para chegar no nível profissional. Cara, assim, vamos ser sinceros, assim, o fato deles terem crescido na base do São Paulo não dá direito de torcedor esculachar os jogadores do São Paulo, como vem acontecendo nos últimos tempos, cara. O Igor Gomes é um dos caras mais criticados. E assim, se o cara não sair do. É óbvio que pro lado do torcedor, ele quer que o jogador deixe, cara, de alguma forma, por mais que o jogador não seja querido, de alguma forma, pô, fique alguma compensação financeira pro clube, né? Mas do jeito que tá indo, cara, sim, pensar o Igor Gomes, por exemplo, o Luizão é um caso à parte, né? Ele fez um bem bolado com o São Paulo para tentar não, para de fato o São Paulo ganhar alguma coisa que não vai ser muito, mas ganhar alguma coisa. Mas, por exemplo, se a gente pensar no Igor Gomes, por exemplo, cara, se o Rogério Ceni já elogiou ele, só que assim, o fato do Rogério Ceni elogiar o cara não significa que outros clubes vão olhar pro cara, o Rogério está elogiando o cara, né? Vamos olhar para ele com carinho. Não, assim, o torcedor fica maluco, fica criticando o cara. Então, assim, o jogador ele só vai se desvalorizando e ele só vai se desgastando, ele vai perdendo cada vez mais confiança, vai ficando cada vez mais difícil do cara se recuperar, dele conseguir atuar em bom nível para que o futebol, principalmente do exterior, dos clubes de segunda, terceira prateleira, olhem para o cara e falem, pô, esse jogador ele é relativamente jovem e tem um potencial de mercado, assim, pode ajudar a gente e tem um potencial de mercado. Quanto mais acontecer essa queimação, mais difícil vai ser para o São Paulo ter um retorno financeiro. Então, assim, é uma situação. Grande maioria dos jogadores vão ser sinceros, né? Chegando numa situação que, cara, é insustentável. E no caso do Igor Gomes, eu entendo, é o que eu falo, assim, eu entendo a revolta do torcedor do tricolor paulista de pô, traidor e que não sei o quê, porque queria, obviamente, via no atleta, pô, mamou nas tetas, né? Desculpe o jargão, mas mamou nas tetas do São Paulo para chegar no nível profissional e não vai deixar nada, né? Não vai deixar absolutamente nada pro clube. Eu entendo essa revolta, mas, cara, assim, o cara é aquela velha história, né? Assim, do jeito que tava indo, cara, a situação era assim, do cara ficar encostado no São Paulo e não ter pra onde ir, cara. Era isso que ia acontecer, pô. Ele ia esperar o contrato terminar
ia ficar encostado e, pô, ia ter que dar graças a Deus se algum clube contratasse ele. Óbvio que algum clube ia contratar, né? Mas é assim, daí ia ter o retorno financeiro com a queimação de filme que acontece, que assim, o Rogério não faz o melhor esquema tático pro cara, que não sei o cara, essa pressão da torcida, o jogador ele vive sob pressão o tempo inteiro, ele não consegue render, cara. E assim, pô, mas o time não tá jogando, não tá rendendo, a gente não tá ganhando, você quer que eu fique feliz? Quer que eu aplaude? Não tô falando isso. Assim, a situação que vive o clube é uma situação delicada e eu, de novo, assim, eu entendo a frustração do torcedor e a revolta. Só que, assim, é um momento que, cara, se ele permanece no clube, se ele renova, nenhum clube ia contratar ele, pagar multa rescisória e nada disso. Até porque ele não ia render o suficiente para que outro clube fale, vou pagar multa. Porque é essa coisa, é esse relacionamento que chegou, acho que, num estado absolutamente degradante e tóxico, né? Então, infelizmente, assim, é óbvio que é difícil, o torcedor ficar maluco, ficar bravo. É difícil, cara, faz parte, mas eu acho que vai ser melhor para todo mundo, né? Vai ser melhor para todo mundo e se eventualmente o cara se destaque, ele cresça na carreira, o São Paulo pode tirar uma grana ali como clube formador. Né? Então, assim, não é muito, né? Não é o que o São Paulo queria, o que o torcedor queria, mas é o que dá para fazer, né? Em virtude, diante de tudo que vem acontecendo nas últimas temporadas no São Paulo, né? É muito difícil alguém se firmar, alguém se destacar. Quando alguém se destaca um pouco mais, como o Caleri, de repente já começa a não brilhar tanto, né? Isso que o Caleri nem foi pego, nem pegaram tanto no pé dele. A mesma coisa o Luciano, né? Mas assim, cara, é difícil, assim. Não adianta só o Caleri ou o Luciano jogar se o resto do time tá sendo vaiado, tá sendo criticado, perseguido em rede social. Se o resto do time não performa, não tem como os atacantes performarem, né? Então é realmente complicado. Se tem dois jogadores, já tinha falado do Nicão, né? Esse negócio do Nicão ainda não sei como é que vai ser. Eu tenho, cara, convicção de que o São Paulo vai pagar uma bela bagatela pro Nicão jogar em Minas Gerais, tá? Tem Reinaldo também não vai ficar, o Éder, Marcos Guilherme. Então, cara, assim, uma limpa do elenco São Paulino. E quando o São Paulo demitiu o Fernando Diniz, eu me lembro naquele final de temporada que eu falei, cara, o São Paulo tá chegando num ponto que ele vai ter que fazer uma escolha. Porque já tá evidente que os problemas não são treinadores, né? E naquela época rolou o problema acho que não foi do Fernando Diniz, foi do Aguirre. Se eu não me engano, foi do Aguirre. Que o Aguirre teve aquela treta com o Nenê ficou de bico. Aí, cara, teve alguém que fez um gol. Cara, assim, os caras foram comemorar e simplesmente ignoraram o Aguirre, cara. Foi uma das cenas mais bizarras que eu já tinha visto, que eu vi naquela temporada, né? Não que eu já ia falar que eu já tive no futebol, não, que eu vi naquela temporada. Porque, assim, é de uma infantilidade, ainda mais num cara experiente como o Nenê, né? Hoje, mais experiente ainda. Mas naquela época, cara, assim, era um bagulho bizarro, né? E eu falei, cara, assim, naquela época eu falei... Eu acho que até no Fernando Diniz eu falei também. Cara, o problema do São Paulo não é treinador. O São Paulo tá chegando num ponto em que o elenco tem algumas panelinhas, e não só o elenco, assim. Mais do que o elenco, a gestão do São Paulo, de não bancar o treinador e de cobrar profissionalismo dos jogadores. Mas além da diretoria, os jogadores que fica de bico, que queima treinador, que escolhe treinador, como era no caso do Daniel Alves. E daí eu falei, pô, tá chegando um momento que o São Paulo vai ter que escolher. Ou a gente vai ficar mandando treinador, ou a gente vai renovar esse elenco. E me parece que mudar a diretoria isso não vai acontecer. O grupo político é o mesmo e os caras, né? Teve mudança de estatuto, vai ter reeleição do Casares. Agora a questão aí eles chegaram num ponto, assim, nós vamos mandar o Rogério embora ou a gente vai ter que limpar o elenco. E os caras, o Rogério, ele é meio que uma blindagem, né? Ele é o colete de Kevlar, né? É o colete à prova de balas da diretoria, que obviamente foi caçada, foi xingada pelos torcedores, mas o Rogério meio que, por um bom tempo, foi meio que a linha de frente, né? De meio que proteger a alta cúpula são paulina. Hoje eu acho que os caras já não estão mirando mais pro Rogério, estão mirando direto nos cartolas, né? Mas por um bom momento não, assim, ao longo de toda a temporada, né? Vamos ser sinceros, assim, o torcedor pega no pé hoje mais também dos cartolas, mas segue se pegando no pé também no Rogério Ceni, né? Assim,
algumas escalações, esquema tático e tudo mais, time não rendendo, time que rende, perde rendimento e tudo isso. Então o Rogério continua meio que sendo esse escudo e os caras optaram, pô, vamos optar pelo Rogério, né? Algumas saídas de jogadores, obviamente, não houve renovação, não houve acordo, mas outras, por exemplo, o caso do Nicão, o caso do Patrick. Então, assim, houve um desgaste, né, com o Patrick, por exemplo. O Nicão, acho que o Rogério, cara, assim, o que me assusta em relação ao Nicão é, imagino eu e todos na imprensa esportiva, que o Nicão, ele foi contratado pelo São Paulo por um pedido do Rogério, eu imagino. Né? Então, assim, uma segunda temporada. A primeira ele ficou muito tempo no departamento médico. A segunda temporada, pô, o Rogério não botar fé no jogador, onde o São Paulo tá pagando cerca de 600 mil por mês, cara, assim, é uma bizarrice, né? É uma bizarrice. Então, assim, tem muito erro da gestão São Paulina, né? Também teve erro de decisão do Rogério Ceni. Então, assim, essas escolhas a meio que fazer uma limpa de jogadores medalhões e fazer uma limpa de jogadores que estavam desgastados com a torcida, eu acho que isso é bom pro São Paulo. Bom porque, pô, traz uma galera, pô, vai promover uma galera, então vai chegar uma galera com outra mentalidade. Não digo que tinha panelinha, mas é natural, um grupo ou outro tem uma panelinha ou outra. Então, assim, as panelinhas que eventualmente tinham lá, que poderia ter, tipo, por exemplo, o Patrick, ele tá no meio de um grupo de amigos. E, pô, assim, pela rixa que ele tinha com... Rixa não, mas assim, pelo climão que se formou entre ele e o Rogério, os caras que são mais parceiros dele, né, assim, dentro do grupo, poderiam não render tanto quanto poderiam. E eu acho que, cara, alguns dos caras que estão saindo meio que são meio que ligados no Patrick, né? Eu acho, assim. É suspeito. Isso é pura suposição. Mas eu acho que sim. Então o Rogério tá formando um grupo que, assim, a qualidade em relação ao elenco de 2022 vai cair muito. O torcedor não adianta se iludir, mas o Rogério agora, me parece que o Rogério e o São Paulo tá fazendo meio que o trabalho que ele fez no Fortaleza. Vamos escolher caras, vamos contar com caras que tem menos qualidade técnica e apostar no coletivo. Porque se o coletivo crescer, o cara individualmente vai crescer e o São Paulo vai crescer, como aconteceu com o Fortaleza. Só que o torcedor tricolor tem que entender que esse é um processo que pode não ter resultados nessa temporada. Então, a princípio, para mim, me mostra que, pô, o São Paulo mudou um pouco a postura. Fala-se que, pô, uma economia com a galera que vai sair, que tá saindo e que vai sair, uma limpa na folha salarial de 3 milhões. Mas o São Paulo quer contratar mais gente, né? Mas assim, pontuais. Não vai contratar um caminhão de gente. Então, imagino eu que agora sim o São Paulo, pô, vamos tomar vergonha na cara. Vamos fazer um negócio que vai doer, mas para tentar corrigir a casa no longo prazo. É isso que me parece, tá? É isso que me parece. A grande dúvida, na minha opinião, é que como o grupo político é o mesmo, se por exemplo, o Rogério Ceni não chega na semifinal do Paulista, os caras ligam de novo, peço perdão da palavra, os caras ligam de novo o modo caralho, vamos contratar um monte de gente de novo. Entendeu? Assim, pô, não dá pra saber, cara, pô, até quando vai essa postura, essa ideia dessa gestão, né? Porque é o mesmo grupo político e os caras, Casares muito provavelmente vai se reeleger. Muito provavelmente. Então, se a ideia dele é de, pô, vamos manter essa gestão, fazer algo semelhante ao que fez o Flamengo, o que fez o nosso vizinho Palmeiras, a gente vai sofrer, vai doer na carne mesmo, mas a gente vai passar 1, 2, 3 anos, pô, como meio que no segundo escalão, mas sempre competindo, sempre na Série A, e depois a gente vai colher os frutos. E a ideia, né? E a ideia da reeleição é justamente garantir que essa gestão vai se manter. Se for essa a ideia, legal. Mas eu também não vou ficar de ingenuidade aqui, de achar que... Perdão, galera. De achar que, nossa, os caras mudaram. Nossa, os caras estão super preocupados com São Paulo, né? Não vou ficar de... Pô, e aí também ninguém, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ninguém... Pô, não vai cair nesse papinho se de repente os caras vier essa ideia de
olha, mudamos a postura, vamos ter uma posição de mercado mais comedida, né? Vamos fazer contratações pontuais. É o que eu falei, cara. Se o São Paulo não chega na semifinal de Paulista, eu tenho minhas dúvidas, viu? Primeiro, se vai manter o Rogério, e segundo, se vai manter essa ideia de contratações pontuais, vamos ser mais comedido. Eu acho que se, cara, se o São Paulo nem chega na semifinal do Paulista, eu acho que volta tudo ao normal. Volta tudo, espero que não. Eu espero que não, porque esse indicativo, essa postura de meio que, é o que eu falei, é uma limpa de alguns jogadores até meio forçada, assim, mas é uma limpa que aconteceu e pra mim isso é bom. Isso é bom porque, pô, estamos formando um novo grupo, com uma galera que vai estar fechada com o Rogério, que vai crescer como coletivo, como grupo, né? E não individualmente contar com uma estrela ou outra. Vai todo mundo crescer como grupo agora, vai crescer como conjunto e, pô, a equipe vai começar a rodar, os caras vão crescer individualmente, a equipe vai melhorar mais com esse crescimento individual e a gente vai começar a colher alguns frutos, né? Pô, num curto espaço de tempo. Essa é a ideia, eu acho. Essa é a ideia, mas se vai acontecer ou não, é o que eu falei, talvez doa muito. E eu não sei se os caras estão dispostos a sofrer, né? A sangrar, né? Porque vai ter que. Porque você precisa sangrar. Pra fazer a parada acontecer de verdade, vai doer, vai tomar alguns tapas na cara, isso é normal. Agora, até quando, né? Essa que é a dúvida. E é isso que a gente vai esperar. Quem que vai chegar, cara, sincero, honestamente, a venda do Léo Pelé é algo em torno de 16 milhões de reais. Os caras têm que usar esse dinheiro primeiro para pagar o que tem de atrasado, né? Principalmente, eu acho que o que tem atrasado é direito de imagem, né? Salário, essas coisas, se eu não me engano, eles pagaram. Então tem que usar esse dinheiro primeiro para pagar o que está atrasado. Mas os caras vão fazer isso, a gente sabe, né? Esse dinheiro vai ser uma parte dele, vai ser para negociar. Pô, a gente paga agora uma parte agora e o resto daqui, sei lá, a 2, 3 meses, não sei, 6 meses. Ou no próximo ano, sei lá que acordo que os caras vão fazer. Eles vão fazer algum acordo com os jogadores e vão usar esse dinheiro do Léo Pelé da venda do Léo Pelé pro Vasco para tentar contratar alguém, né? Trazer algum reforço. Que querendo ou não, o São Paulo precisa. O São Paulo precisa de reforços. Agora, qual, qual o teto, né? Qual o teto? Enfim, a gente vai seguir acompanhando. Fala-se aí que o São Paulo tem interesse no David, do Internacional, né? Mas de Internacional que é grana. Tem um tal de Mendes que joga no futebol dos Estados Unidos. O salário dele, pelo fato do cara jogar nos Estados Unidos, o salário dele é evidente que é muito alto, né? Pro São Paulo. É evidente que é muito alto. Eu não sei nem porque que o São Paulo tá tentando um cara que atua no Los Angeles FC. Porque o cara ganha em dólar. O cara ganha em dólar. E para jogar na Liga Americana, não é a Série B. Se querendo ou não, o salário ele é considerável. Então, o cara ganha um salário considerável em dólar, chegando aqui no Brasil, é uma cifra que o São Paulo não pode pagar, cara. Então, pô, enfim, né? Enfim, assim, quando você elogia algumas coisas e aí já começa. Perdão de novo, né? E aí você começa a ver coisas que já não começam a fazer sentido. Pô, mas vai pegar quem aqui da América do Sul, né? Ainda mais por empréstimo. É complicado, né? É complicado. E aí os caras têm que trabalhar, os gestores que têm que trabalhar. Você vai pegar quem emprestado aqui no Brasil? O Palmeiras e o Flamengo não vão emprestar ninguém. O Corinthians não vai. Até porque os que eles emprestariam a gente também não quer, né? É isso que os caras vão falar. Então, de quem que a gente vai pegar emprestado? Pegar emprestado da Europa? Vai pegar emprestado dos Estados Unidos? Cara, assim, se é brasileiro que atua no futebol europeu, não sei, assim, é óbvio que as cifras é o que eu falei, é muito alta também, mas não sei, cara, de repente o cara tá encostado lá, topa voltar pra, nem que seja por 6 meses, cara, assim, tem que fazer uma operação tapa-buraco, né? Tem que fazer meio que uma operação tapa-buraco. Contratar da América do Sul é difícil, porque os caras não vão querer emprestar, né? Vão querer vender. Mas, poxa, cara, se não dá pra contratar ninguém, não contrata ninguém. É esse que é o ponto, entendeu?
O que me surpreende é, pô, vamos atrás de um cara que joga na Liga Americana. O cara nem é brasileiro, né? E o salário do cara em dólar. Porque eu falei, cara, não vai rolar assim pro São Paulo. Se o São Paulo trouxer, beleza. Beleza, mas, cara, quanto que vai custar isso, né? Quanto que vai custar essa brincadeira de, pô, quando que vai pagar o que tá atrasado? Pô, podia ter contratado dois caras medianos para ajudar a compor elenco. Então, essas. E o São Paulo recentemente, até por isso que eu falei do Nicão, para mim foi um erro de avaliação do Rogério Ceni e outros tantos, né? E outros tantos. Mas o Patrick foi bem. O Patrick foi bem, vamos ser sinceros. Mas teve o estrangeiro. Eu tô com o Fausto Vera na cabeça, mas o Fausto é do Corinthians, né? Ô, galera, foi mal. Agora vai dar uma crise de tosse. Deixa eu mutar aqui rapidinho. E aí eu já volto. Opa, voltei. Cara, acho que eu tenho que encerrar. Vai começar uma crise de tosse aqui. Vamos. A gente vai aguardar o mercado tricolor. E, e amanhã a gente queria falar também um pouco de Corinthians, né? Corinthians tá aí querendo. Voltou o Ángel Romero. O Corinthians tem interesse no Coutinho, né? Vou ter que encerrar por hoje. Que uma crise de tosse vai começar. Já tô com a voz. A garganta tá arranhando tudo aqui. Mas é isso, gente. O que eu queria falar. A ideia geral eu já falei. Ia ser um podcast rápido, tô a 20 minutos. Então por hoje eu encerro. Amanhã, se eu esqueci de falar alguma coisa de São Paulo, amanhã eu comento rapidinho. Mas por hoje eu finalizo. Valeu demais. Forte abraço para todo mundo. Ótima semana. E vamos seguir, né? Vamos seguir com essa semana. Falar de reforços e saídas. E mais lá pro meio da semana, final da semana, a gente faz a retrospectiva. Valeu demais, galera. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Perdão aqui pela voz.